Olá, sou o Thiago Ferraz, sou cirurgião dentista, atuo na área de odontopediatria. E no programa de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a doença cárie. Então vamos entender o que é, quais são os fatores que causam a doença cárie, o aparecimento dela, tratamento, alguns mitos e verdades. Então fica ligadinho que vai ser bem legal. A gente trata a doença cárie como uma doença multifatorial. Então ela é uma doença que ela depende de diversos fatores para ela aparecer, né? Dentre deles a gente tem o dente propriamente dito, então o paciente precisa, obviamente, ter o dente para o aparecimento da doença cárie. Precisa também do micro-organismo causador da doença. Precisa de uma dieta que favoreça o aparecimento dessa doença. E hábitos de higiene que não sejam tão eficazes. Então, quando a gente tem uma combinação desses fatores, aí sim aparece a doença que causa aquelas lesões, causam desconforto. Em casos mais graves, causam até abscessos, que são aqueles inchaços que a gente vê, por exemplo, em algumas reportagens, onde o paciente está com o rosto um pouquinho inchado, né? Então, primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a doença cárie? Então, é uma doença que ela tem uma prevalência muito alta aqui no Brasil, principalmente com as crianças. E a gente precisa entender o que está acontecendo para tentar minimizar os efeitos dela, né? Ou então evitar que ela apareça. Então, o que vai influenciar muito no aparecimento da doença cárie é a dieta. Então, eu falo muito para os meus pacientes no consultório que mais tão importante quanto a escovação é a dieta do paciente, é a dieta da criança, né? Então, se é uma dieta muito regrada, em livre demanda, por exemplo, com doces, frutose, lactose, carboidratos, toda essa alimentação ela vai favorecer o aparecimento da doença caso não haja uma escovação adequada. Então, se é uma criança que ela tem uma alimentação em livre demanda, então, por exemplo, almoçou e aí tem um lanchinho da tarde, tem um suquinho industrializado, tem um achocolatado que ela tem ali em livre demanda quando ela quer, e logo após não é feita a escovação desse dente, então isso vai gerar o aparecimento da doença. O tratamento para a doença cárie hoje em dia a gente tem diversos tipos. Então, desde o aparecimento, por exemplo, se é uma lesão cariosa muito inicial, a gente aplica um verniz fluoretado e vai acompanhar, né? Onde a gente tem também tratamentos mais invasivos, como por exemplo, um tratamento de canal propriamente dito para tentar salvar esse dente. Então, o que a gente precisa ficar atento? Precisamos ficar atento à dieta, precisamos ficar atento à dieta dessa criança, como é que está sendo, se é livre demanda, se não é, o tipo de alimento que ela está consumindo, se é um alimento de qualidade, se é um alimento que não é muito rico em açúcar, e a higienização oral, que é muito importante. Então, claro que a gente pede sempre para os responsáveis acompanhar essa escovação, porque a criança ela ainda não tem essa motricidade legal para fazer essa higienização de uma forma adequada. Então, os responsáveis têm que estar ali sempre no pé da criança, fiscalizando essa escovação de uma forma correta. E, claro, começar a regrar essa alimentação. Então, colocar alimentos mais saudáveis, muita verdura, muita fruta, muitos alimentos, por exemplo, alimentos que são, digamos assim, protetores que auxiliam, né? Então, alimentos mais duros, como, por exemplo, castanha, leite, milho, pipoca propriamente dito, são alimentos que ajudam a limpeza, digamos assim, da cavidade oral por serem mais duros, né? E não favorecem tanto o aparecimento da doença cárie. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração como uma junção, né? Tanto da dieta quanto da escovação. E, claro, visitar o dentista regularmente para fazer avaliações, para ver se não há nenhuma intercorrência acontecendo. Então, falando mais um pouquinho sobre a doença cárie, quando a gente fala de prevenção, e aí a gente vai abordar, por exemplo, creme dental, né, as pastas dentais, a gente tem que entender a importância do flúor nesses cremes dentais. Então, por exemplo, a partir do aparecimento do primeiro dentinho, gente, já é recomendado a escovação de creme dental fluoretado para a criança. Então, o flúor ele tem essa importância enorme na prevenção do aparecimento da doença cárie. A gente também tem que prestar atenção na quantidade de creme dental que a gente está colocando na escova. Então, a gente começa com um grãozinho de arroz quando a gente fala em crianças, por exemplo, 1 ano de idade, e essa quantidade ela vai aumentando de acordo com a idade da criança. Quando a gente fala de escova de dente, dá preferência a escovas com cerdas macias e de cabeça pequena, quanto menor for a criança. Conforme for aumentando, a gente vai aumentando também o tamanho da escova, mas cerdas sempre macias. Questão de escovação, cuidado para não escovar muito forte, porque ali, ao invés de a gente estar prevenindo uma coisa, a gente vai estar causando outra, que é o desgaste dental, né? Então, muitas vezes, uma escovação muito traumática pode causar
digamos assim, lesões cervicais no dente. Isso aí pode depois dar sensibilidade e aí tem a necessidade de entrar com tratamento restaurador. Bom, pessoal, então o quadro de hoje foi esse. Se restar alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente esclarece nos próximos quadros. Até mais!